Oi, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Meu nome é Bianca e eu vou apresentar as últimas práticas que a gente fez para a disciplina de modelagem 3D, que é uma prática de redocking e de docking molecular. Antes de começar, na verdade, eu queria avisar que eu não consegui baixar o Paimol no meu notebook. Eu, inclusive, vou mostrar aqui o que acontece, né? Eu tentei várias formas, consegui baixar. A Lohane, né, a monitora da disciplina, tentou me ajudar também. E, assim, eu tentei várias vezes, simplesmente não vai. Como vocês puderam ver, ele abre, mas ele não abre ao mesmo tempo. Eu tentei abrir de uma outra maneira também aqui, mas também não consegui ir. Assim, ele meio que parece que vai baixar, mas no final ele dá um erro que eu não soube identificar. Eu e a Lohane, a gente tentou solucionar esse problema e simplesmente a gente não conseguiu. O que é muito triste, porque eu tinha salvo um monte de arquivo em PDB para conseguir abrir aqui e montar uma apresentação bem bonita, com bastante imagem, né, já que a gente está numa disciplina de modelagem em 3D, né, seria o ideal. Mas infelizmente eu não consegui. Então, assim, o que eu tenho aqui são os prints que eu tirei durante a aula, né? Mas, enfim, né? É triste, né? Eu não ter conseguido depois voltar no Nupen também para fazer, porque quando eu fui estava sem luz no momento. Então, assim, um monte de coisa que aconteceu que me impediu de tornar esse vídeo mais bonito, né? Mais legal de ser assistido. Mas, enfim, começando então a primeira prática que a gente fez, a do redocking, né? Que seria pegar uma proteína que a gente já conhece como que o ligante se liga nela, a gente tira esse ligante e utiliza o programa, né, para ver se a gente consegue acertar nos parâmetros, né, de como esse ligante vai estar ligado à proteína. Infelizmente, a minha proteína, né, o receptor de melanocortina, eu não consegui achar algum ligante nela, né, eu não encontrei nada que tivesse isso. Então, o professor Caio, ele me emprestou essa proteína daqui, que é uma proteína de Covid, né, de SARS-CoV-2, que é 7JRN, como vocês podem ver. E tá aqui ela bonitinha, né, ela a classificação dela é de proteção viral. E, enfim, a partir daqui eu trabalhei com essa proteína daqui. Então, na prática de redocking, de docking também, na verdade, a gente usou esse site, o Doctor, né, que é um servidor online que faz esse docking então, de proteína ligante. Antes, na verdade, de começar aqui, né, a gente abriu essa proteína daqui no Paimol, lá no laboratório, e a gente, nesse caso daqui, o Caio, né, o professor Caio, ele já sabia qual era o sítio de ligação, né, dessa proteína, né, que eu lembro que era TTT, né, que estava indicando lá no Paimol. Então, a gente trabalhou, a gente já sabendo o sítio de ligação, né, já sabendo onde ele está localizado, ajuda aqui, né? Porque esse site daqui, ele funciona com essas caixinhas aqui, né? Que você meio que coloca na proteína, que é exatamente onde que essa proteína, onde que esse ligante, né, vai se ligar à proteína. E nesse doctório, então, a gente coloca já o PDB, né, desse TTT, né, do sítio de ligação. E como eu falei, né, a gente coloca aqui lá no doctório, a gente coloca os nossos parâmetros, né, aqui a gente literalmente coloca quais são as coordenadas x, y e z, né, da proteína, qual é o centro de ligação, né, daquela proteína. Então, o Caio me deu ele já conhecia, né, quais eram essas coordenadas, e eu indiquei isso daqui, né, lá no Doctor, e indiquei também o tamanho, né, daquele, do, do quadradinho, né, aí é 20 por 20 por 20 que tá aqui. E aí o resultado que deu foi esse daqui, né? E uma coisa interessante é que a gente aqui já consegue ver o RMSD, né? Que seria o tanto que o Doctor, no caso, acertou, né? Na posição do ligante, com que eu já sei, né? No caso é que o RMSD está de 0.470, que é ótimo, excelente, assim, básica. Praticamente ele acertou, né? Qual é a posição que o ligante precisa entrar no meu sítio de ligação. E o Doctor, ele tenta, assim, uma infinidade, basicamente. A gente escolheu o menor número possível de tentativas, né, de posições. Mas, assim, existem várias outras, só que como a gente tinha um tempo curto, a gente escolheu uma quantidade baixa, né? E aí, aqui, né, no que tá
de verdinho aqui é o melhor, né? O melhor que esse site conseguiu encontrar, a melhor posição para o ligante estar para ligar a minha proteína. Aí aqui foi o único print que eu consegui tirar, que ficou bonitinho, que é exatamente do ligante dentro da proteína, né? Aí eu não me lembro muito bem, para ser muito sincera, mas o azul eu acho que é o que eu já sabia, né? É o PDB já com o ligante, né? Que eu peguei dessa proteína. Então, o azul é o correto, não o mais certo. E o amarelo é o que o Doctor me deu, a posição que o Doctor me deu. Então, assim, vê que não é 100%, né? Tanto que o meu RMSD deu 0,4, alguma coisa. Mas, assim, é muito próximo, né, da realidade. O que é bem interessante de se ver, né? A gente vê que se você colocar os parâmetros certinhos lá, se você estudar bem a proteína, se você conhece tudo, você consegue usar outros ligantes também, né? Pra ver qual que é a melhor posição, né? Como que esse ligante vai encaixar, né? O melhor dentro dessa proteína. Então, né, com isso a gente acabou fazendo depois o docking, continuando, né, a proteína ligante, só que com outros ligantes, né? No caso, um ligante que a gente não sabe qual seria a melhor posição para encaixar, né, na proteína. Eu continuei aqui usando a proteína que o Caio me deu, né, de SARS-CoV, só que aqui a gente usou outros ligantes diferentes, né, que são os mesmos que a gente já tinha coletado para fazer o nosso banco de dados, né? Então, a gente usou esses 5 aqui, né, a cloroquina, a aspirina, o dolutegravir, o metotrexato e o paracetamol. E a gente basicamente fez a mesma coisa, só que agora, ao invés de ser com aquele ligante já conhecido, né, a gente usou esses 5 ligantes. Mas a gente usou também no Doctor, né, a mesma coisa para fazer. E depois a gente usou o PLIP, né, esse daqui, o Protein Ligand Interaction. E porque ele iria, né, meio que confirmar para ver se tá certo, né, vamos dizer assim. Os resultados que a gente teve lá no Doctor, né, no caso. Aí eu escolhi aqui o que eu achei melhor, que, se eu não me engano, é o do paracetamol, que foi o primeiro que eu coloquei. Aí, então, o PLIP, ele mostra, assim, né, bem interessante, que a gente consegue ver todas as interações que acontecem entre os átomos, né, da proteína, né, do sítio de ligação com o ligante, que é bem legal. E ele também mostra também, né, que a distância, né, os átomos, quais são os resíduos, né, que estão em contato com esse ligante, né? E, assim, bem interessante de se ver também, bastante coisa, né? Aparece até coisa que a gente nem imaginava, que é bem, bem legal. Mostra o tipo de ligação aqui também, né? Bem legal, se é interação hidrofóbica, né? Bem interessante. E por último, a gente fez o docking proteína-proteína, que no caso aqui a gente usou o ClassPro, né? Que é um site específico para isso, né? A gente entrou, fez o login, né, para a gente receber as informações. E aqui a gente usou já outras 2 proteínas diferentes, né, que uma outra professora deu pra gente. E a gente usou aqui proteínas do sistema imunológico, né? Esse daqui, um TFH, e um FGN. E lá como a gente está falando de sistema imunológico, né, a gente usou umas opções avançadas, né, para colocar no modo anticorpos, né, e esse daqui de baixo também, para ter o resultado mais certinho, né. E novamente aqui eu baixei todos os PDBs que o site, né, dava como resultado, só que eu não consegui abrir aqui porque eu não consegui baixar o meu PyMol. Então, o que eu tenho é esse print aqui, que ficou bem ruim, na verdade, né? Mas esse site, o ClassPro, ele tenta várias posições, né? Para que essas 2 proteínas se encaixem da melhor forma possível, né? Então, assim, geralmente a professora pediu pra gente baixar pelo menos 10, né, posições. Aqui eu só consegui trazer 4, infelizmente, mas, assim, ele vai mostrando quais as posições possíveis, né, para que essas 2 proteínas interagem, né, que é bem legal também. E aqui na conclusão eu vou falar mesmo, né, não escrevi nada. Fiquei um pouco chateada por eu não ter conseguido usar a minha proteína para fazer nenhum dos trabalhos aqui, né, de redocking, de docking, né, no caso, esse último eu não teria como usar mesmo. Mas, assim, foi muito interessante fazer, foi bem legal.
dá vontade até de experimentar de outras maneiras de fazer isso, né? Eu gostei muito de usar o Paimon, eu queria muito ter conseguido baixar aqui no meu notebook, mas eu não consegui baixar porque daria para eu conseguir mexer nessa proteína, né? Ver de vários modos, né? Então seria bem legal de ver, né? Em bioinformática eu consegui fazer bastante isso também. Mas é isso, assim, né? São esses resultados que eu tive. E espero que tenham gostado. Assim, eu gostei bastante da disciplina. E é isso. Muito obrigada.